Vocês estão conseguindo ouvir? Façam silêncio, prestem atenção. Vocês ouvem? Ai! Ui! Ai! Eu já sei. É a cadeira dolorida. E eu vou apresentar ela para vocês hoje. Vou sim. Vocês vão conhecer a história da cadeira dolorida, mas antes a gente vai deixar o nosso combinado. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se agora, porque aí toda semana você vai receber uma notificação que tem história nova no pedaço. E já deixa a sua curtida para não esquecer, porque é bem comum no final da história a gente acaba saindo e esquece de deixar o like. Pode ser um emoji, pode ser um positivo, pode ser um kkk, mas o legal é que vocês interajam, porque aí o YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo e aí ele faz, sabe o quê? Ele manda as minhas histórias para lugares ainda mais distantes. Isso mesmo. Então, podemos deixar assim combinado? Eu sabia que sim. Então, vamos à nossa história de hoje. A cadeira dolorida. Preste muita atenção, pois essa história começa com um enorme ai, ui, ai. São os gemidos de uma cadeira que não aguenta mais tanto desamor. É um tal de colocar os pés em cima dela, joelhos então, esses parecem perfurar a cadeira e vocês não conseguem imaginar o tamanho da dor que ela sente. Por esse motivo, sente-se, acomode o bumbumzinho macio no assento da cadeira. Esse sim faz cócegas, faz com que ela sorria e fique sempre feliz. Então, a partir de hoje, ficamos assim combinados. Nada de pés ou joelhos na cadeira, ok? Não é legal machucar um amigo. Já imaginou se ela não existisse? Provavelmente você ficaria muito cansado. E foi por esse motivo que ela foi inventada. Isso mesmo, para você descansar e fazer tudo o que tiver que fazer sentadinho confortavelmente. Então, entendendo o lado da cadeira, prometa para mim que vai se lembrar daqui em diante que cadeira é para o bumbum, não para os pés e nem para os joelhos. Seja um bom amigo da cadeira e se você vir alguém com os pés ou os joelhos na cadeira, nem pense duas vezes. Diga: coitadinha da cadeira dolorida. Ai, ui, ai. Dessa forma, tudo se endireita. O bumbum volta para o assento e a gemedeira da cadeira logo para. Eita! Esqueci de dizer uma coisa bem importante. Apesar dessa informação ser interessante, para algumas pessoas não será relevante. Faça a sua parte. É o seu bom exemplo que faz com que os outros compreendam que é preciso mudar. Chega de tantos lamentos e lamúrias, afinal, a cadeira dolorida também precisa descansar. Gostaram da história da cadeira dolorida? E eu tenho certeza que todos vocês conhecem uma cadeira que fica gemendo o tempo inteiro, não é mesmo? Seja em sala de aula, seja na casa da gente, sempre tem uma cadeira que fica ai, ui, ai. E o legal, assim, que eu quero compartilhar com vocês, é que essa história, ela surgiu justamente dentro de uma sala de aula, convivendo com várias crianças, né? Eu percebi que existe meio que um movimento dominó. Exatamente, dominó, e eu vou explicar o que isso significa.
Quando uma criança coloca o seu pezinho em cima da cadeira, o que que acontece? A outra observa e daqui a pouco o pezinho dela também está em cima da cadeira. E depois mais um, e outro, e outro, e outro, e assim por diante. Aí um coloca o joelho, pronto, agora todo mundo coloca o joelho. E é assim que acontece. Então é por isso que eu chamo de movimento dominó, né? Um atrás do outro. E o engraçado é que eu contei. Então essa história surgiu dessa observação. E eu sempre penso que o escritor ele deve ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, né? Então eu escutei o gemido das cadeiras, que não era uma, eram algumas que estavam ficando muito doloridas. E aí eu contei. Então essa história surgiu exatamente dentro de uma sala de aula e no momento que haviam algumas crianças com os pés e os joelhos e eu comecei a falar da cadeira dolorida, perguntei se elas conheciam, elas disseram que não. E, e aí eu comecei a fazer o ai, ui, ai, e aí elas, né, elas iam interagindo. Então, é uma história que no final ela é muito engraçada, né? Porque as crianças elas ficam com pena, realmente elas ficam solidárias à cadeira e todas voltam para os seus lugares, né? Com o bumbumzinho sentadinho corretamente na cadeira. E aí o que é legal é que depois que isso aconteceu, eu não preciso mais pedir para tirar o pé ou o joelho da cadeira, né? Então eu só começo a fazer assim, um sinal como se eu estivesse ouvindo alguma coisa. Aí eu coloco a mão assim, aí eu. Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Ai, ui. Quando eu faço ai, ui, aí todas as crianças começam a gemer e começam ai, ui, e voltam todas para o lugar. Então, assim, para mim é uma história muito engraçada. Eu acho muito legal o comportamento delas e, assim, é uma forma lúdica, né, de você chamar, despertar a atenção da criança para o fato de que realmente ela precisa sentar corretamente nas cadeiras, que isso vai facilitar o processo de escrita, né? Então, tudo tem a ver com postura, né? Quando a gente vai se apresentar, quando a gente vai falar, é legal a gente, né? A gente ter uma postura para facilitar a entrada e a saída do ar. Então, assim, é tudo, é um conjunto. E então fica sendo essa a curiosidade. E a outra curiosidade que eu posso trazer também é que não existe a palavra gemeceira, né? Essa é uma palavra que eu utilizei, né? E eu gostei da sonoridade dessa palavra, eu gostei muito. Então, aí eu fico brincando, eu falei assim, ih, começou a gemeceira, né? Afinal de contas, a língua, né? A linguagem, ela é viva, né? Ela acontece no dia a dia. E também tem essa coisa do inventar, né? Que eu acho muito legal. E ainda assim, né, defendendo a gemeceira, eu realmente penso que ela tira o aspecto da dor, do foco da dor, e traz um aspecto mais engraçado para a palavra. Então, eu costumo falar, ih, vai começar a gemeceira. E aí todo mundo começa a rir, né? E eu acho que tem a ver com a sonoridade dessa palavra que não é tão, né? Não representa
tanto assim a dor, mas o lado cômico da coisa. Então, ficam sendo essas as duas curiosidades e eu espero que todos estejam imbuídos em proteger as cadeiras doloridas, né? Fazer com que elas não se sintam mais assim tão penalizadas, né? E é isso. Até a próxima história, até a próxima semana. Já tô morrendo de saudades e eu deixo um beijo grande no coração de todos vocês.